Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos nos encomendar a Deus, vamos rezar para que Deus nos capacite para fazer um bom vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, que sois a causa de tão grande amor por nós ao nos ter criado, que possamos ter um coração desapegado a tudo e poder vos amar acima de todas as coisas. O Senhor que, ao nos criar, quis que nós tivéssemos essa comunhão contigo. Então, Senhor, nos abençoe, nos livre de todos os males do corpo e da alma, pela intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, né? Que possamos aprender aquilo que ensinastes e a doutrina que confiastes à tua igreja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria. E vamos gravar então nosso vídeo de hoje. Antes, eu peço a vocês que se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos, para que mais pessoas possam ter acesso, possam estudar a fé católica, porque muitos estão na ignorância religiosa. Então, vamos abrir o olho desse povo aí. Então, me ajude a evangelizar, compartilhe, coloque aí nos grupos que você participa, na igreja, deixe seu like, seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, tudo isso aí nos ajuda ao nosso canal a crescer, ok? Divulgue aí, e o nosso canal ele é 100% fiel à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Você nunca vai ver aqui uma opinião minha, não. Eu não dou opinião. Aquilo que a igreja me ensinou nos 3 anos que eu pude fazer de teologia. Eu não sou padre, não sou diácono, sou um leigo, mas graças a Deus, Deus me deu a graça de poder fazer 3 anos de teologia. Então, aquilo que eu aprendi, eu quero passar um pouco do meu conhecimento para vocês, que é pouco, mas é de coração, ok? Se eu conseguir trazer alguém de novo para Deus, eu já estou satisfeito, ok? Então, gente, além do estudo bíblico e do catecismo da igreja, esse ano nós estamos vendo a vida dos santos. Então, eu estou fazendo aí a vida de muitos santos, que são modelos de vida para nós, são exemplos. E hoje eu quero falar de um santo que foi papa e foi proclamado doutor da igreja. Tá? A igreja já canonizou mais de 30 mil santos, mas somente 39, só o Papa pode dar o título de doutor da igreja. Tá? É Santo Agostinho, é São Tomás de Aquino, é São Jerônimo. E esse que eu vou falar dele hoje, ele foi Papa e ele também foi declarado doutor da igreja. E ele deixou muita coisa boa para a igreja, uma contribuição maravilhosa, foi um grande homem. Então não é grande em termos de estatura, não, em termos de conhecimento da doutrina, e não só no âmbito religioso, mas nós vamos ver. Ele contribuiu para a igreja na parte teológica e na parte política. Lembrando, gente, que o Papa ele não é só um líder religioso, ele é um chefe de Estado também. O Vaticano é um país. A igreja antigamente tinha um Estado pontifício, que foi tomado da igreja na marra. Mas hoje a igreja tem lá um pedacinho de terra que é o Vaticano, que tem representação até na ONU. Tá? Apesar hoje a igreja não ser ligada ao Estado, o Papa é um chefe de Estado. Ok? Então, o Papa Leão, vou até falar o nome dele, é o Papa São Leão Magno, ok? Que foi Papa do ano 440 até o ano 461, na idade, entre a Idade Antiga, ainda era a Idade Antiga ainda. Tá? A história, gente, ela é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Ok? A Idade Antiga vai até o ano 476, a queda do Império Romano, do Ocidente. Foi o maior império que já houve na história da humanidade. Ok? Não houve nem vai existir
um império tão grande, né, em termos de pompa, como o Império Romano. Só que o Império Romano desabou no ano 476. Então aí marcou o fim da Idade Antiga, e aí vai começar a Idade Média, que esse povo aí que ignorante fala que foi Idade das Trevas. Que Idade das Trevas? Coisa nenhuma. Foi uma época maravilhosa, né? Com seus erros, como houve na Idade Antiga, moderna e há hoje. Mas houveram coisas maravilhosas. Mas por quê? Não falam. Tudo, gente, a gente tem que, para você entender a aula de hoje, eu tenho que explicar aqui um pouquinho de história da igreja, que é a mesma da história universal do mundo. Por quê? Quando o Império Romano caiu na mão dos bárbaros, só ficou de pé a Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo, gente, acabou. Os bárbaros conquistaram tudo. Só ficou de pé a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é história, eu não estou inventando nada. E o Papa, a figura do Papa ficou muito forte. Ok? Por quê? Porque além de ser um líder religioso, era um líder político. Então a figura do Papa ficou muito forte. Não é igual hoje que as pessoas não estão nem aí pro Papa. O Papa fala uma coisa, as pessoas ficam lá debochando, ficam, né, criticando, igual o Papa Francisco, que eu vi aí na mídia, né, os jornais seculares criticando o Papa, porque o Papa falou que em vez de ter filho hoje, as mulheres estão tratando melhor os bichos. E não é verdade isso? Cachorro hoje, gato, estão tendo mais regalia do que o ser humano. Não é? Ah, tem que salvar o cavalo, tem que salvar a arara, tem que salvar... E o ser humano? Como é que fica? Que está aí morrendo nas ruas, não é? Ah, não pode maltratar o bezerrinho, mas fazer aborto pode. A maioria desse povo que fica aí defendendo animal é tudo a favor do aborto. Essa atriz que fica defendendo os animais aí, sei lá o que ela é, tal de Luísa Mel. Eu já vi ela falar a favor do aborto. Mas o animal não pode mexer. Agora, matar uma criança no ventre da mãe pode. Então o Papa falou mesmo, e ele está correto. Hoje as mulheres não querem adotar uma criança, não querem ter filho, mas é meu gatinho, é meu cachorrinho. Hoje, gente, cachorro, gato e animal está tendo mais vezes do que o ser humano. Aonde nós vamos parar? Eu não estou falando contra o animal, não, gente. Quem quer ter o seu animalzinho, tudo bem, é criatura de Deus. Agora, jamais pode ser comparado ao ser humano. Você deixar de ter uma criança para poder cuidar de bicho? Ah, pelo amor de Deus, aonde nós vamos parar? E o Papa falou e rasgado, e ele está corretíssimo. É só você ver aí os pets da vida aí, como é que estão. E só você ver como é que está o ser humano hoje. Mas antigamente não era assim, não. O que o Papa falava, as pessoas concordavam, e as pessoas não criticavam o Papa. Agora hoje, tudo que ele fala hoje, ele é mal visto. Então, gente, até o ano 476, então acabou a Idade Antiga e agora entrou a Idade Média. A Idade Média durou quase 1000 anos, do ano 476 até 1453, foi a Idade Média, que terminou o quê? Com a queda de Constantinopla. Ok? Então, com a queda de Constantinopla, acabou-se a Idade Média, entrou a Idade Moderna, em 1453. Foi até 1789 com a Revolução Francesa. Aí da Revolução Francesa para cá é a idade contemporânea que nós estamos vivendo hoje. Então, gente, um pouquinho de história para você entender o assunto de hoje, que é sobre o Papa São Leão Magno, que é Papa e doutor da Igreja. Então, eu quero colocar aqui um pouco sobre a vida dele e nós vamos conversando, tá? E se der tempo, eu quero colocar algumas frases dele, aquilo que ele ensinou. Para ele ser proclamado doutor da Igreja, ele foi analisado tudo que ele escreveu e não tem erro teológico nenhum. Ok? Então eu quero fazer aí resumidamente a vida de São Leão Magno,
Papa e doutor da Igreja, ok? São Leão Magno nasceu em Toscana, na Itália, no fim do século IV. Foi educado em Roma, olha que interessante, onde era também sua ascendência. Jovem ainda, agregou-se ao clero, ou seja, ele já queria ser ordenado, já queria ser padre, ok? Recebendo as ordens menores e o diaconato, ou seja, a primeira fase do sacramento da ordem é diácono, né? Primeiro se ordena diácono, depois padre, depois bispo, ok? Essa é a hierarquia da igreja, é o que nós chamamos de clero, ok? Foi conselheiro sucessivamente dos papas Celestino I, que foi papa do ano 422 até 432, 10 anos. O Papa Celestino I foi papa e São Leão Magno era conselheiro, já era bispo, já era cardeal e era conselheiro do Papa Celestino I. E do Papa Xisto III, que foi papa de 432 a 440, depois do Papa Celestino. Então, 2 papas da qual São Leão Magno foi conselheiro. Conselheiro é aquele, né, que aconselha, não é que se intromete na vida do Papa, nada disso. É que dá conselhos. O próprio Papa às vezes pede conselho. O Papa Francisco, quando o Papa Bento XVI era vivo, quantas vezes ele foi lá pedir conselho ao Papa Bento? Várias vezes a gente viu os dois lá conversando. Então isso aí é normal entre os papas e os bispos. Apesar do Papa ter o poder absoluto, geralmente ele consulta algum bispo, algum cardeal, ou mesmo até algum padre. Quando o Papa João Paulo II era vivo, ele conversava também muito com o Papa Bento XVI, que era cardeal na época. Era amiguíssimo, os dois eram um em carne. Tanto que depois a igreja elegeu Bento XVI para ser o sucessor de João Paulo II. Foi muito respeitado como teólogo e diplomata. Teólogo é aquele que domina a doutrina. E diplomata é aquele que sabe conversar, sabe dialogar. Então ele tinha um poder de convencimento muito grande. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Você vai entender. Participou de grandes problemas da igreja do seu tempo e pôde travar contato pessoal e por carta com grandes personagens como Santo Agostinho, São Cirilo de Alexandria e São João Cassiano. Só santos que eram super famosos na época, eram grandes santos da época, principalmente Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da igreja, que o descrevia como ornamento da igreja e do divino ministério. Então, Santo Agostinho, São Cirilo de Alexandria e São João Cassiano falavam muito bem dele, que ele era um ótimo papa, não só em termos de governo, mas também ele sabia dialogar e ele sabia enfrentar os problemas da igreja. Então, gente, a igreja sempre teve problemas. A igreja sempre vai ter problemas até Jesus voltar. Essa é a nossa alegria em sermos católicos. Com todos os problemas nesses 2000 anos, a igreja está aí firme e forte. E vai continuar até Jesus voltar. Mas a gente vai vencendo. Se perseguiram Jesus, não vão perseguir a igreja? Então a igreja já era para ter acabado. Mas por que ela não acaba? Porque Jesus está nela, o Espírito Santo está nela. É a alma da igreja. Mesmo a igreja é santa, mas é formada de homens pecadores. E se esses homens não acabaram com a igreja, ninguém consegue. O demônio, gente, já tentou destruir a igreja por fora e por dentro. Por fora, os hereges, e por dentro, aqueles próprios papas, bispos e padres que não foram dignos. A igreja reconhece isso. Nem todos os papas foram fiéis a Deus. Nem todos os bispos foram fiéis a Deus. Nem todos os padres e leigos também não foram fiéis a Deus. E é a mesma coisa hoje. Tem o joio e tem o trigo. Tem grandes padres, mas tem padres ruins.
Tem grandes bispos, mas tem bispo ruim. Então, gente, a gente tem que saber discernir. Não pode fazer igual Lutero, jogar a igreja toda fora. Não, eu tenho que saber quem presta e quem não presta. É o que Jesus falou, é o joio e o trigo. Só vai se separar no juízo final. Mas o importante é que a igreja continua como instituição. E ninguém pode abandonar a igreja por causa dos pecados dos filhos da igreja. Aí está errado. Porque a igreja é santa, a instituição. Quem peca são os filhos da igreja, não a igreja. Então, sempre houve problemas na história da igreja. Quando morreu o Papa Sixto III, ele foi eleito seu sucessor, ou seja, foi ordenado Papa, São Leão Magno. Tinha entre 40 e 50 anos de idade, até que foi ordenado novo. Os papas hoje são ordenados com 60, 70, até 80 anos. Então ele foi ordenado novo na época. Recebeu a consagração episcopal no dia 29 de setembro de 440, quando fez uma alocução, ou seja, um pronunciamento, repleto de profunda humildade e confiança na graça de Deus. Isso aí todos os papas são assim. Eu não esqueço, gente, quando o Papa Bento XVI foi eleito. Eu estava assistindo. Ele falou uma frase que eu nunca me esqueci e eu levo para a minha vida. É meu lema de vida. Eu sou um simples operário, eleito Papa, hein? O homem mais importante da igreja. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sou um simples operário da vinha do Senhor, que é a igreja. Olha só. Eu sou um simples operário da vinha do Senhor. Eu nunca mais esqueci isso. E o Papa Francisco, quando foi eleito, eu também estava assistindo. Eu também não esqueço um gesto dele, quando ele foi eleito. Em vez dele rezar pelas pessoas, ele como Papa, eu lembro como se fosse hoje. Eu peço para vocês rezarem por mim, e abaixou a cabecinha dele. Eu quero que vocês rezem por mim. Eu nunca mais esqueci isso. Gente, isso é de uma humildade, o homem mais importante da igreja. Graças a Deus, é o que eu falo. Se houve papas ruins, houveram papas extraordinários e maravilhosos. Se houveram bispos ruins, houveram bispos extraordinários e maravilhosos. Se houve padres ruins, houveram padres extraordinários e maravilhosos. E é com esses que a gente tem que andar, é com esses que a gente tem que pregar. Os ruins, deixa para lá, Deus vai julgá-los. Então foi um homem extraordinário. São Leão Magno tinha uma estima muito grande pela função do Papa. Então ele sabia que a função do Papa, o papado, é uma coisa, gente, que não é uma coisa humana, como o seu Lutero falava. Gente, o que o Lutero falou do papado, você não tem noção. Que o Papa é o anticristo, que o Papa... não, mas o Lutero esculhambou com o Papa. Com papado. Não é só com o Papa, com papado. Gente, quem escolheu Pedro para ser Papa foi Jesus, não foi a igreja. É só você ler nos evangelhos, você vai ver. Pedro, eu orei por ti, confirma os teus irmãos. Ou seja, protege. É só você ver. Pedro é o que aparece em primeiro lugar. Tudo é Pedro quem é o líder. Você pode ver. Você lê Atos, que você vai ver. Lê os próprios evangelhos, você vai ver. Tudo é Pedro. Então, gente, se o papado é uma coisa que não veio de Deus, então tem que rasgar a Bíblia. Tem que rasgar o Novo Testamento. Agora, se você não quer obedecer ao Papa, tudo bem, você não é católico. Agora, eu não admito um católico desobedecer o Papa. Aí é o fim da picada. Eu não estou falando, gente, em termos de política. Eu não estou falando em termos de ciência, em termos de biologia. Isso aí você não é obrigado a concordar com ele. Agora, em termos de doutrina, você não pode duvidar de nada que o Papa ensina. Um dogma que ele proclama, ele não erra. Quando ele canoniza um santo, ele não erra. Agora, se você é católico e começa a duvidar disso, isso eu não concordo com isso não. Em vários sermões, ele mostra claro que é Pedro quem continua no leme da igreja. Olha aí, tá vendo? Na pessoa de seus sucessores.
Por isso que a igreja tem o nome de todos os papas. Bota aí na internet que você vai ver. A igreja tem a lista de todos os papas, desde Pedro até o Papa Francisco. A igreja nunca ficou sem papa, nunca. Nem nas épocas mais difíceis da história da igreja. Aos quais compete um ministério sagrado. Olha só o que o Papa disse. O papado é uma coisa sagrada. Então, se você ficar falando mal do Papa, gente, eu fico com pena de você. Jamais eu vou falar mal do Papa, jamais. Pela função que ele exerce, não é por ele. Ele é um ser humano, o Papa se confessa. Agora, pela função que ele exerce, ele não é um homem qualquer. Foi Deus quem colocou ele ali, foi Jesus quem colocou ele ali. Se ele não fizer por onde, não sou eu e você que vai julgar. É Deus, é Jesus quem vai julgá-lo. E ele vai prestar contas a Deus. E o julgamento dele vai ser muito mais severo do que o nosso. Porque Deus deu para ele uma missão sagrada. Agora, você ficar esculhambando o Papa aí, eu tenho pena dessas pessoas. De vigilância universal, ou seja, da igreja católica, a palavra católica significa universal, para que a fé que o Senhor legou aos apóstolos não seja corrompida. Então, olha o que o Papa está dizendo. Por que existe o Papa, gente? Porque senão a fé vai ser corrompida. Porque se não tiver uma unidade, cada um faz o que quer. Como existe nas outras igrejas, nas outras religiões. Ninguém se entende nas outras religiões, porque cada um prega uma coisa. Gente, eu já falei, torno a falar. Isso aqui não é que eu estou falando mal, não. Mas nas igrejas, por exemplo, protestantes, não tem nada disso. Cada igreja tem uma doutrina, tem uma pregação, porque eles não têm um chefe. Cada um segue a sua doutrina. Cada igreja prega uma coisa. Gente, isso aí eu não estou falando mal. Isso aí é constatação. Numa igreja, eles pregam o sábado como dia santo. Na outra é o domingo. Na outra, eles têm bispo. Na outra, não tem bispo. Na outra, pode batizar a criança. Na outra, uns pode batizar a criança e outros não pode. Uns aceitam a Santíssima Trindade, outros não aceitam. Em algum lugar você pode doar sangue, no outro você não pode doar sangue. Em algum lugar você pode comer alguma coisa, outro você não pode. Não pode beber isso, não pode beber aquilo. Então, gente, eles não têm uma unidade de doutrina. Por quê? Porque eles não têm um líder, como nós temos. O que o Papa falar é regra de fé para nós. O Papa mandou a gente celebrar, no século IV, o Natal 25 de dezembro. Nós celebramos o Natal 25 de dezembro. E não quer dizer, igual o Rodrigo Silva fica aí falando, né? O Natal não é 25 de dezembro. Pode ser que não seja, mas a igreja determinou para a gente celebrar 25 de dezembro. E o céu celebra. Porque o que o Papa liga na terra, Jesus liga no céu. Não importa se Jesus nasceu ou não nasceu 25 de dezembro, não interessa. Interessa que a igreja botou 25 de dezembro para a gente celebrar o Natal. E o céu celebra 25 de dezembro. 8 de dezembro, o dia da Imaculada Conceição. O céu celebra. O que a igreja determina na terra, gente, Jesus liga lá no céu. No céu não entra nada errado. Está lá no livro do Apocalipse. O que você, Pedro, ligar na terra, eu ligo no céu. O que você desligar na terra, eu desligo no céu. Isso é palavra de Jesus. Não é minha palavra, não é do padre tal, do bispo tal. É Jesus quem disse isso para Pedro, que hoje é o Papa. Agora, você quer saber mais do que o Papa, em termos de doutrina. Aí, se você acha que você é melhor do que o Papa, beleza. Então, continue assim. Não temos muitas notícias biográficas dele. Por quê? Porque nessa época não tinha imprensa. A imprensa, gente, veio em 1400 com Gutenberg. Então não tinha, era muito difícil naquela época escrever. Se escrevia em pele de carneiro e pergaminhos. Então era muito difícil a literatura nessa época. Mas mesmo assim, as suas atitudes rigidamente sacerdotais, então ele como Papa, ele era rígido. Como sacerdote, ele era rígido.
Ele era, né, ele tinha lá a diplomacia dele, né, a teologia dele, mas para governar a igreja ele era rígido. Transparecem nos 96 sermões e 173 cartas que chegaram até nós. Olha só que interessante. Por isso que ele foi proclamado doutor da igreja. Porque a igreja analisou todos esses sermões, todas essas cartas, e não tem erro nenhum. Porque se a igreja vê algum erro de doutrina, a igreja não canoniza. E além de canonizar, a igreja ainda declarou ele doutor da igreja. Então é um homem que não, você pode ler os escritos dele que não tem erro. Ok? De modo especial, as homilias nos mostram o Papa, um dos maiores da história da igreja. Olha aí, tá vendo? Então, esse Papa é considerado um dos maiores papas da igreja. E você vê a mídia falar isso? Você não vê. Por isso que a gente tem que estudar a história da igreja, gente. Eu já tenho vários vídeos aí no meu canal sobre história da igreja. Porque só falam das coisas ruins da igreja. Daquilo que a igreja, né, dos erros dos filhos da igreja. É Inquisição, é Cruzada, é Galileu Galilei. Mas você já estudou para você saber como é que foi as coisas? Ah, Galileu morreu na Inquisição. Será que ele morreu na Inquisição mesmo? Galileu morreu católico. Ah, que a igreja matou milhões de bruxas. Será que foi? Você já estudou para saber? Então, gente, pelo amor de Deus, antes de você falar asneira e sair falando asneira, vai estudar pelo amor de Deus. Agora, as coisas boas que a igreja faz, ninguém fala. Você sabe, por exemplo, que foi a igreja que fundou as universidades? Você sabe disso? Que foi os padres da igreja, os monges, que fundaram, além das universidades, várias das culturas da Idade Média, que foi os monges na ciência, na agricultura, na música. Uma coisa que eu não sabia. As notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, quem descobriu foi um padre, um monge da igreja, um padre. Gente, se eu for falar aqui das coisas que a igreja descobriu na ciência, na agricultura, na astronomia, eu vou ficar aqui até amanhã falando. Tudo padres e monges da igreja. Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos dar ouvido a esse povo aí da mídia secular e principalmente esses professores aí que são anti-igreja. Então, um Papa, um dos maiores da história da igreja, paternalmente, lembrando que a palavra Papa significa pai, o pai espiritual, dedicado ao bem espiritual dos seus filhos, aos quais fala com linguagem acessível, traduzindo seu pensamento em formas fáceis para a prática da vida cristã. No final, se não der para mim poder colocar aqui alguma coisa dele, dos pensamentos dele, eu vou indicar para você um livro para você adquirir, para você ver as maravilhas que ele escreveu. Não só ele, mas vários outros, que muita gente não sabe, muita gente não vê. Se você não vai achar isso em qualquer lugar. Participou ativamente na elaboração dogmática, ou seja, dos dogmas, sobre o grave problema tratado no concílio de Calcedônia. O que é um concílio? É uma reunião que o Papa faz com os bispos de todo o mundo quando tem uma heresia na igreja. Já foram 21 concílios, eu fiz aí já. Eu já fiz aí no canal várias aulas sobre os concílios da igreja. Convocado pelo imperador do Oriente para a condenação da heresia chamada monofisismo, segundo a qual em Cristo haveria apenas a natureza divina, mas não a humana. Então esse herege estava falando, um bispo, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, acho que é Eutiques, se eu não me engano, eu acho que é Eutiques o nome dele, estava dizendo que Jesus não era homem, Jesus só era Deus. Gente, se Jesus não era homem, ele então não pode ser o Salvador, o mediador entre Deus e o homem. Jesus era Deus, mas era homem também. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. Deus tem sede? Deus tem fome? Deus tem angústia? Jesus falou, eu estou angustiado lá no Monte das Oliveiras. Então, gente,
Jesus viveu também como homem. Comeu, bebeu, dormiu. A carta aos Hebreus diz bem claro, Jesus viveu tudo que nós vivemos, menos o pecado. A única coisa que Jesus não fez foi pecar. Mas o resto, Jesus viveu tudo que nós vivemos. Jesus trabalhou, Deus precisa trabalhar? Isso tudo como um homem. Quem morreu na cruz? Foi um homem. Não foi... Gente, Deus não pode morrer. Tanto que depois de 3 dias ele ressuscitou. O corpo dele não se decompôs, o túmulo dele está vazio. Deus não pode morrer. Então ele morreu como homem. Então Jesus viveu como... Quando é que ele era Deus? Quando ele fazia os milagres. Só Deus pode fazer milagres. Mas Jesus viveu como homem. Teve uma mãe, teve um pai. Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Gente, então pelo amor de... Olha só, tá vendo? Mas os hereges, eles querem o quê? É fazer você acreditar na mentira. E quem é o pai da mentira? É o demônio. Nos seus sermões, São Leão defende vivamente a única pessoa de Cristo, mas as suas 2 naturezas. Então Jesus é uma única pessoa. Por quê? Porque existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas divinas. Agora, o Verbo se encarnou como um homem. Está lá João 1,14. Então, rasga essa parte. Rasga essa parte da Bíblia. O Verbo se fez carne. Carne é o quê? Natureza humana. Colossenses 1,16. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, é homem. Deus agora se encarnou. Agora eu posso ver, eu posso tocar. Tanto que ele fala, pode tocar em mim. Eu não sou um fantasma. Ok? Agora, Deus está lá no Antigo Testamento. Ninguém pode ver a Deus, o Pai. Então Jesus estava, quando ele falava para tocar nele, é como homem. Então, gente, é tanta coisa que a gente ouve que aí o que é? A igreja tem que entrar. Aí o Papa não. Aí eu te falo. Quem está certo? O Papa ou esse herege? É o Papa. O Papa falou: Jesus tem 2 naturezas, humana e divina. Acabou, ninguém discute mais. Por isso que a igreja nunca mais mexeu nisso. Então, quando o Papa fala alguma coisa, gente, acabou, encerrou. Ok? A epístola dogmática a Flaviano, ou seja, ele escrevia cartas aos imperadores da época, o Papa, lida pelos delegados romanos do concílio, forneceu o sentido e as fórmulas da definição do concílio, criando assim uma efetiva unidade e solidariedade com a sede de Roma. Então, o Papa mandou uma carta lá para o concílio, que ele não pôde participar, e aí foi decidido o quê? Que Jesus só tem, é uma pessoa divina, mas tem as 2 naturezas. E o imperador, né, aceitou, concordou e colocou isso para todo mundo. Então, quem não aceitar isso é um herege, tem que sair da igreja, sai fora. Então, o católico tem que acreditar nisso, que Jesus é homem e é Deus, senão ele não pode ser o mediador entre Deus e o homem. São Leão foi o primeiro Papa que recebeu o apelido de Magno. O que quer dizer a palavra Magno? Grande. Não é grande de estatura. Grande porque foi um excelente Papa. Foi o primeiro. A igreja já teve 267 papas. Só 2 tiveram esse título. São Leão Magno e São Gregório Magno. Nós vamos falar dele também. E eu acho que nós vamos ter um terceiro breve. O Papa João Paulo II. Isso é opinião minha. Eu acho. E depois um quarto. Bento XVI. Eu acho que eles vão... Talvez eles não queiram dar esse título ao Papa Bento porque ele renunciou. Então o Papa, quando ele renuncia, ele fica um pouco assim... queima um pouco o filme dele. Para mim, foi um excelente Papa. Um teólogo de primeira. Ok? Mas vamos ver o que a igreja vai dizer. Então ele era chamado de Magno, grande, não só pelas qualidades literárias, escrevia muito bem, mas pela firmeza com que sustentou o decadente Império do Ocidente, que eu já falei, que caiu nas mãos, né, caiu o Império Romano pelos bárbaros e ficou só a igreja de pé, ok? Mas pela estabilidade dogmática que transparece nos seus escritos
e nas orações litúrgicas por ele compostas. Então, gente, ele escreveu muitas orações litúrgicas para rezar na liturgia. Olha a importância da liturgia. Então não pode ser celebrada de qualquer jeito. A missa, gente, tem que ser celebrada daquele jeito ali que está no missal romano. Nenhum padre pode alterar, porque é o Vaticano quem elabora o missal romano, que agora há pouco tempo saiu um novo missal romano. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu acho que mudou pouca coisa. Mas o padre tem que seguir aquilo ali, que aquilo ali é autorizado pelo Santo Padre, o Papa. Ninguém pode mexer no missal romano, nenhum padre, nem bispo, nem nada. Só o Papa pode fazer isso. Em sua atuação no plano político, agora vamos sair um pouco da religião e vamos falar da política. O Papa, já falei, era um chefe de religioso, mas também um chefe de Estado. No plano político, a história, não é só a história da igreja, a história universal, registrou e imortalizou 2 intervenções de São Leão Magno, respectivamente, junto a Átila, rei dos Hunos, em 452, e junto a Genserico, em 455. Gente, essas 2 intervenções é uma coisa extraordinária, ok? Eu tenho certeza que a maioria dos católicos não sabe disso, mas olha que maravilha. Átila cognominado o flagelo de Deus, diz que aonde o homem pisava não nascia capim, diz que o homem era terrível. Sério? Não, isso é verdade, está na história. Era um bárbaro, que rei dos Hunos, que conquistou a Europa e queria conquistar também Roma, a Itália, mas diz que o homem era terrível. Diz que onde ele chegava, o pessoal já logo escondia debaixo da cama. Diz que o homem era terrível. O flagelo de Deus era o nome dele. Investia contra o império, aproximando-se de Roma, sendo barrado pelo Papa. Olha aí. Então o Papa saiu lá para conversar com ele, arriscando a própria vida. Então, gente, essa história é extraordinária. Diz que ele chegou lá em Roma, no Vaticano, ele queria acabar, ele queria conquistar aquilo ali. Diz que o Papa saiu para conversar com ele naquele cavalo, deve ser um cavalo branco, né? O Papa saiu para conversar com ele. Não se sabe o que eles conversaram, a história não diz. Só diz o quê? Que o Átila deu meia volta e foi embora. O que eles conversaram ninguém sabe. Mas ele não destruiu Roma, não se apoderou da cidade, foi embora. Por quê? Pela autoridade que o Papa tinha e pelo cargo que ele ocupava. Não é um homem qualquer. Então até mesmo os inimigos temiam o Papa na época. Tá vendo? E tem outra. A outra intervenção foi quando Genserico, líder dos vândalos, que era outro bárbaro também, que disse que era terrível, provenientes do sul, ocupou Roma, ameaçando arrasar. Ele queria acabar também com Roma. Coube ao próprio São Leão Magno a iniciativa de negociar com Genserico e dele obter que a cidade não fosse incendiada, nem seus habitantes torturados. Então ele queria torturar todo mundo para poder ocupar aquele território e depois incendiar tudo, igual Nero fez lá no ano 64, que matou São Pedro e São Paulo. O que o Nero fez lá no ano 64, o Genserico queria fazer. E por que ele não fez? Por causa do Papa. Porque tinha respeito ao Papa. São Leão morreu no dia 10 de novembro de 461, sendo sepultado no átrio da Basílica de São Pedro. Todos os papas, gente, são sepultados ali no Vaticano mesmo. Ali na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que Constantino construiu. Então, todos os papas passaram a ser sepultados ali. Sua festa litúrgica é celebrada pela igreja no dia 10 de novembro. Então, gente, eu já estou aí com 40 minutos, não vai dar para mim colocar os ensinamentos do Papa. É uma pena, porque olha
daria, né, seria uma grande edificação para nós. Então, eu vou indicar para você um livro, Na Escola dos Santos Doutores, da editora Cleofas, tá? Na Escola dos Santos Doutores. Gente, esse livro é para você ler uma página por dia. Não é para você pegar e ler ele inteiro, não. Leia uma página por dia. Ok? Porque, olha, o livro é de uma profundidade tão grande. Cada página dessa aqui, cada frase aqui daria um livro. E o que tem nesse livro? São alguns santos, doutores da igreja, que o que eles escreveram. Então, só para você ter uma noção, na página 132 diz assim: Ensinamentos de São Leão Magno. Não sei se não vai dar para a pessoa ver. Ensinamentos de São Leão Magno. Olha só quantos. É o quê? Quantas páginas? Vai da página 132 até a página 138. Quase 10 páginas de pensamentos do Papa São Leão Magno. Eu só vou colocar umazinha, só uma. O preço da tua salvação é o sangue de Cristo. Uma frasezinha dele só. Ok? Mas tem mais. Tem várias frases dele aqui. Eu só coloquei uma. O preço da tua salvação é o sangue de Cristo. Então, a nossa redenção custou o sangue do Filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Então, olha a profundidade numa frase. O preço da tua salvação custou o sangue de Cristo. Isso está lá na carta de São Pedro, com outras palavras. Não foi por causa de ouro e prata que nós somos salvos, mas pelo precioso sangue de Cristo. Inclusive, eu já fiz um vídeo também sobre isso. Você conhece o poder do sangue de Cristo? O mesmo que o Papa está falando. Então, gente, é um livro que eu recomendo, tá? É para você ler uma página por dia, mas vale a pena. Então, esses homens, gente, perto deles, eu me sinto uma formiguinha. Você começa a ler esses santos da igreja, esses doutores da igreja, aí eu que fiz 3 anos de teologia, me sinto uma formiga. Da profundidade com que esses homens escreveram. Né? Graças a Deus. Bendito seja a nossa igreja católica apostólica romana. São Leão Magno, rogai por nós. Então, espero que você tenha gostado, né? E que Deus abençoe a cada um de vós e que possamos continuar, né, fazendo aí a vida de muitos e muitos santos, se Deus quiser. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.